Fala palmeirense, fala palestrino e torcida alviverde. Acabou agora lá no MetLife Stadium em New Jersey, Palmeiras 0, Porto 0 pela estreia da Copa do Mundo de Clubes. E, vamos falar real. Que empate com gosto de derrota, cara. O Palmeiras, ele tinha tudo pra ganhar esse jogo, cara. Que vacilada que o Palmeiras deu não ganhando esse jogo. Entendeu? Eu sei que a torcida do Palmeiras e boa parte da galera tá falando, pô, foi um jogo duro, foi um jogo pegado, o Palmeiras jogou muito. E é verdade, o Palmeiras fez um bom jogo, foi muito superior ao time do Porto. O Palmeiras foi bem melhor do que o time do Porto, principalmente no segundo tempo. A torcida do Palmeiras, cara, foi incrível, entendeu? Eu vou tirar o chapéu aqui, eu quero parabenizar demais toda a torcida do Palmeiras que está lá nos Estados Unidos, toda a torcida do Palmeiras que esteve no jogo de agora há pouco no MetLife Stadium. Eu queria muito parabenizar todos vocês porque vocês foram, cara, absurdos no jogo de hoje. O que vocês fizeram naquele estádio hoje foi absurdo. Parecia que o Palmeiras estava jogando no Allianz Parque. Parecia que o Palmeiras estava jogando como mandante aqui no Brasil. Entendeu? Só a torcida do Palmeiras cantando, a torcida do Palmeiras ali dominando o estádio, cantando, fazendo uma festa absurda, entendeu? Todos os gritos de guerra, todos os cantos da torcida do Palmeiras ecoando pelo estádio. Então, assim, a torcida do Palmeiras hoje fez uma atuação de gala, entendeu? Então, se o Palmeiras não venceu hoje o jogo, a torcida do Palmeiras venceu. O que a torcida do Palmeiras está fazendo lá nos Estados Unidos é absurdo, tanto lá na Times Square quanto no estádio, no jogo de hoje, entendeu? O estádio foi tomado pela torcida do Palmeiras, entendeu? A atmosfera que foi criada ali foi absurda. Então, assim, o Palmeiras, ele teve tudo pra ganhar o jogo hoje, cara. Tudo. Vamos falar um pouco do jogo aqui, quero comentar um pouco do jogo, quero dar um pouco aqui da minha opinião, fazer a minha análise aqui pra vocês, beleza? Antes de eu começar a falar do jogo, eu peço que você se inscreva no canal, beleza? Se inscreva no MJ Alviverde. Eu sou o MJ, me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras, é muito importante a sua inscrição, dá o seu like, comenta no vídeo, quero que você comente o que você achou desse jogo, a sua opinião, você palmeirense, é muito importante. E também outros torcedores são bem-vindos desde que não venham encher o saco aqui, entendeu? Então assim, cara... Olha, eu tô aqui a flor da pele, foi um estresse do caramba, entendeu? Assistir esse jogo pra mim aqui foi muito estressante, entendeu? Eu tava muito ali envolvido com esse jogo. Na realidade, eu comecei a ver o jogo numa boa, sendo bem sincero, eu tava tranquilo, cara. Mas à medida que o jogo foi acontecendo e o Palmeiras ele foi ali tendo condições de ganhar, quando eu tava vendo que o Palmeiras tava propondo, que o Palmeiras tava com condições de ganhar aquele jogo, aí você começa a ficar nervoso, porque o time tá jogando bem e perdendo gol, um atrás do outro. Aí eu começo a lembrar do que o Palmeiras fica fazendo aqui no Brasil, do que o Palmeiras faz no Campeonato Brasileiro. Sabe aquele jogo lá, aquela derrota pro Bahia, lá no Allianz Parque? Eu começo a lembrar disso. Esses jogos que o time é melhor, mas ele começa a perder gol, e aí você começa a ficar estressado. Você começa a ver que dá pra ganhar, que dá pra derrotar ali um time europeu, entendeu? Começar bem, com o pé direito, com moral, e o time perdendo gol, e você começa a ficar tenso, né? O jogo começa a te deixar tenso. Eu, sinceramente, estava assistindo o jogo lá pela Cazé TV, e o Marcos, né? Ele tá comentando lá na Cazé TV, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso. E o Marcos, você vê, cara, que o Marcos, ele tá nervoso. Você vê ali, o Marcos, ele tá nervoso. O Marcos tá ali, a flor da pele também, porque a gente vê o time ali bem, jogando melhor e o gol não sai, você começa a ficar tenso, cara. Você começa a ficar ali estressado, entendeu? Então, assim, falando da escalação, começando a falar da escalação, eu acho que o Abel fez uma boa escalação, acho que foi uma ótima escalação, sendo bem sincero. Ele fez um 3-4-3 ali, né? Ele escalou Maurício, escalou Estevão, né? Felipe Anderson, pôs o Vitor Roque, né? Ainda bem que o Abel não entrou com uma loucura de dobra de lateral, né? Que ele não cismou de fazer alguma coisa do tipo. Ele pôs um time ali compacto,
Um time equilibrado tanto no ataque quanto na defesa. Eu acho que foi uma boa escalação, tanto que o Palmeiras fez um bom jogo. E assim, no primeiro tempo, falando do primeiro tempo, o primeiro tempo foi um jogo, pra mim, equilibrado. Um jogo equilibrado no primeiro tempo. Assim, até uns 20, 30 minutos do primeiro tempo, eu acho que o Porto, ali, ele deu um pouquinho de perigo, eu fiquei um pouco preocupado. Teve uma bola ali que quase o Felipe Anderson fez um gol contra. Teve uma bola ali, inclusive, também, que passou perto da trave, né? Então, assim, teve essas duas oportunidades, mais ou menos ali no primeiro tempo. Então, ao meu ver, foi um primeiro tempo equilibrado, um primeiro tempo ali equilibrado, mas o Palmeiras melhor. Eu vejo o Palmeiras melhor no primeiro tempo. Para mim, o Palmeiras fez um primeiro tempo melhor, mas o Porto ainda jogou. Foi um jogo ali bem pau a pau ali e tal. Só que no segundo tempo, o Palmeiras foi muito superior, porque da metade do segundo tempo pra frente, o time do Porto morreu fisicamente, né? O Porto tá em final de temporada, né? Só que, ó, vou falar uma coisa, isso não é desculpa não, viu? Não vem com esse negócio de falar, mas beleza, o Palmeiras sobrou fisicamente porque o Porto tá no final de temporada. Não vem com esse papo não, porque toda vez que os brasileiros jogam aquele Mundial lá do final do ano, contra os times europeus, o brasileiro tá no final de temporada, entendeu? Então o time brasileiro passou o ano jogando estadual, Copa do Brasil, Libertadores e chegar lá pra jogar o Mundial acabado fisicamente. É só a gente ver o que aconteceu com o coitado do Botafogo. O Botafogo foi o melhor time do ano passado e chegou lá pra jogar contra não sei, nem me lembro agora contra quem o Botafogo jogou, foi contra um time mexicano lá. Chegou pra jogar lá contra esse time e tomou um sacode lá. Entendeu? Por quê? Porque o Botafogo chegou acabado. E com esse calendário horroroso que se tem no Brasil, os clubes mal conseguem se preparar, né? Mal conseguem se preparar. Inclusive, nesse ano vai acontecer isso. O Campeonato Brasileiro vai até quase o Natal ali, se eu não me engano. Então, isso não é desculpa não, porque o brasileiro sempre joga lá acabado fisicamente e ninguém tá nem aí pra isso. Se o brasileiro perde, é tratado aqui como vexame, entendeu? Então não tem essa não. O Porto pode estar em final de temporada, mas não interessa. O Palmeiras sobrou fisicamente ali da metade do segundo tempo pra frente. Então, assim, de uns 20 minutos ali do segundo tempo pra frente, o Palmeiras sobrou totalmente. Teve uma bola, se não me engano, no segundo tempo, que foi uma bola ali, foi uma bola que o jogador do Porto bateu ali, o Everton fez uma boa defesa. Eu acho que foi a única bola de perigo do Porto e aí depois o Palmeiras sobrou. O Abel fez as alterações de sempre, saiu o Vitor Roque, entrou o Flaco, ele colocou o Veiga, ele colocou pra jogar o Paulinho. Eu acho que o Paulinho jogou muito bem, o Paulinho entrou muito bem, entendeu? Aconteceu o que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, quando eu disse que eu não vi o Paulinho entrando como titular, ele realmente não entrou. Pode ser que ele entre, mas não acredito muito nisso. E, cara, os jogadores que vieram do banco entraram bem. O Paulinho entrou bem, o Alan entrou muito bem. Cara, o Alan quase fez o gol. O Alan bateu uma bola ali que ele quase fez o gol, entendeu? E, óbvio, eu tenho que falar aqui, né, que o goleiro do Porto, ele fechou o gol, cara. É o goleiro reserva ainda, né? O goleiro do Porto, ele fechou o gol, cara. O goleiro do Porto foi o melhor em campo. Essa que é a real, né? E, cara, eu vou falar a real aqui, não sei se vocês vão concordar, mas, ó, o Estevão abaixo, hein? O Estevão abaixo, aquela bola ali dele no primeiro tempo, pô, aquela chapada dele, a especialidade dele, chutou a bola pra fora, depois o outro gol do Palmeiras ali, ele atrapalhou a jogada. Então, assim, eu acho que o Estevão ainda tá muito abaixo, cara, de verdade. Eu não tô querendo ficar aqui criticando ele, mas o Estevão tá muito abaixo, não é à toa até que o Abel tirou ele depois. Eu acho que até o Alan jogou muito melhor que o Estevão. Pra mim, o Alan entrou muito melhor que o Estevão. Entendeu? Eu acho que o Estevão tá muito abaixo, ele é muito fominha, ele perde muita oportunidade, entendeu? Eu acho que o Estevão ainda falta muita maturidade ali, o Estevão precisa ainda, precisa de tempo. O Estevão não tá pronto. O Estevão é um jogador muito jovem, ele é um grande jogador, muito talentoso, mas ele ainda é muito jovem. Eu acho que uma competição como essa que o Estevão tá jogando é muito pra ele. É muito pra ele. Não é à toa que na seleção brasileira aí, semana passada ele não foi bem. Ainda não tá na hora do Estevão. O Estevão precisa ainda de tempo, entendeu? O Estevão precisa de tempo. Eu acho que ele ficou um pouco abaixo hoje, ali no ataque do Palmeiras. Entendeu? E assim, gente, é o que eu falei.
empate com gosto de derrota, eu acho que foi até triste o Palmeiras ter empatado esse jogo, o Palmeiras merecia ter vencido, sabe? Em teoria, esse é o adversário mais difícil do grupo, que é o Porto, em teoria, né? Mas, se tem uma coisa positiva que a gente pode tirar disso, é o que eu sempre falo. Gente, para com esse viralatismo de achar que o brasileiro vai chegar lá, que vai ser massacrado. Não é bem assim. Tudo bem, esse Porto é fraco, não é um gigante europeu, mas o Palmeiras pode sim enfrentar times da Europa, dependendo do time. Ou os clubes brasileiros, eles podem enfrentar times da Europa e dá jogo sim, entendeu? Então, o que eu posso tirar desse empate de hoje, mesmo merecendo muita vitória, é que o Palmeiras tem totais condições de se classificar. Totais, cara. O Palmeiras, o Inter Miami e o Al-Ahly são times mais ainda inferiores, eu acho, do que o Porto, entendeu? Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem totais condições, mais ainda do que contra o Porto, de vencer o jogo. Então, se o Palmeiras fez esse jogo contra o Porto, onde o goleiro fechou o gol, né, a vitória não veio por um detalhe, eu acredito que, sinceramente, o Palmeiras ele pode muito, com certeza, vencer o Al-Ahly, o Inter Miami, e talvez fazer 7 pontos nesse grupo. Eu acho que o Palmeiras pode fazer 7 pontos e se classificar tranquilamente, entendeu? Mas assim, uma pena, porque o Palmeiras foi muito superior, o Palmeiras foi melhor, entendeu? E ó, eu vou dar o prêmio Ademir da Guia, o prêmio Ademir da Guia de melhor em campo, eu vou ter que dar pro goleiro do Porto, né? Nem sei o nome dele, é reserva lá, mas ó, prêmio Ademir da Guia pro goleiro do Porto, melhor em campo, né? O goleiro do Porto foi o melhor em campo. Fechou o gol, um monte de defesa ali, defendendo a cabeçada do Murilo, defendendo a bola ali do Alan. Absurdo. Aquela sequência de defesa no final do primeiro tempo, absurdo, cara. Absurdo. Então, assim, o Palmeiras foi superior, merecia a vitória. É uma pena que ela não veio, entendeu? Mas o Palmeiras começou o Mundial, assim, de forma muito digna. O Palmeiras começou esse Mundial de forma muito digna, ele tem totais condições de se classificar vencendo o Inter Miami ou o Al-Ahly, beleza? Eu vou agora continuar acompanhando esse pós-jogo, vou continuar analisando o que vai ser falado desse jogo, vou trazer mais vídeos aqui pro canal, vou fazer bastante vídeo desse Mundial, vou trazer muitas das minhas análises, muitos dos meus comentários, das minhas opiniões sobre o Palmeiras, sobre o Mundial, sobre os outros times também. Vou fazer um vídeo também falando dos outros adversários do grupo do Palmeiras, principalmente do último jogo, eu ainda não fiz, mas vou fazer um vídeo referente ao jogo de Inter Miami e Al-Ahly. Então, assim, o Palmeiras, ele tem condições de se classificar, beleza? Acredite no Palmeiras, porque o Palmeiras fez um grande jogo contra o Porto e foi uma pena a vitória não ter vindo, beleza? Mas, eu vou falar uma coisa aqui, eu não vou deixar de cornetar, não. O Palmeiras peca demais na eficiência, cara. O Palmeiras tem esse absurdo problema em eficiência. O Palmeiras precisa melhorar a eficiência. Isso acontece desde os jogos aqui do Brasileirão, os jogos que o Palmeiras faz aqui no Brasil. O Palmeiras cria muito, mas ele não tem eficiência. O time peca demais na hora de finalizar as jogadas. Isso pode custar títulos pro Palmeiras nessa temporada, entendeu? Vamos ver aí como isso vai ser acertado, mas isso é um problema muito crônico do Palmeiras, beleza? Mas eu vou comentar sobre isso num outro vídeo. Por hoje é isso, entendeu? Se orgulhe do Palmeiras porque ele fez uma grande estreia no Mundial. A vitória não veio por um detalhe, entendeu? Então eu peço que você se inscreva no MJ Alviverde, dá o seu like, comenta o que você achou desse jogo, beleza? Beleza? Até o próximo vídeo, avante palestra!